Olá, a paz do Senhor a todos. Aqui é o José Maria, né? Professor Pezinho, um aprendiz como todos nós, né? No nosso dia a dia na busca da palavra de Deus. Eu queria fazer uma reflexão aqui na Bíblia, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 16, que é a famosa passagem de Jesus com as crianças, tá? E olha só que interessante. Depois disso, levaram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos os repreenderam. Quando ele viu isso, não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como essas crianças. Lembre-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. É curioso, então, em mais de um lugar na Bíblia, colocado então que a gente tem que receber o reino de Deus como uma criança recebe as informações que são dadas a ela. A criança, ela é o símbolo da inocência. A criança que não está contaminada, né, por todas as coisas erradas que o mundo oferece, né, ela tem a sua inocência ainda. Isso varia muito de uma criança para outra de acordo com o lugar em que ela foi criada. Cabe então aos adultos, perto dessas crianças, né, estarem escolhendo o que essas crianças vão assistir, o que elas vão ler, o que elas vão ouvir, o que elas vão tocar e vivenciar. É engraçado porque qual que é o contrário de criança? É adulto. A palavra adulto tem ligação com a palavra adulterado. O adulto, então, ele foi adulterado. Aquilo que foi adulterado, né, o adultério é uma coisa negativa, inclusive, quebrando uma aliança do casal para com Deus, mas aquilo que foi adulterado é aquilo que foi alterado na sua proposta original perfeita. Adulterado é uma mudança para pior e não para melhor. Curioso isso. Então é como se o propósito de Deus em nossas vidas, olhando à luz dessa passagem, na reflexão da própria etimologia da palavra adulterado, ou adulto, é que então há um retrocesso, espiritualmente falando, no processo de se tornar adulto, onde começa a se pensar muito mais como homem do que com o pensamento de Deus, que requer de nós o acreditar constantemente, né, incondicionalmente. Porque, inclusive, aqui também tem um outro evangelho que fala que Pedro não queria deixar que Jesus fosse preso, e Jesus fala que aquilo tinha que se cumprir, a profecia dele ser preso, e Pedro fala o que para ele? Não vou permitir. E quando Pedro fala, não vou permitir o senhor ser preso, para não se cumprir a profecia, Jesus fala o que? Afasta de mim, Satanás, porque pensas como o homem pensa, não como Deus pensa. Então, no olhar racional adulto, se pensa de maneira racional e acaba se deixando de lado os projetos de Deus que vão além da compreensão do pensamento racional de um adulto. Voltando ao texto original do início da conversa. Então, quem não pensar como uma criança, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. A inocência da criança de acreditar incondicionalmente. Nos anos 90 existia um desenho animado pouco conhecido chamado Fantástico Mundo de Bob. Bob era um menino pequenininho, de uns 4 anos de idade, que tinha um irmão mais velho, já adolescente, e tudo que o irmão mais velho falava, ele acreditava. O Bob era muito inocente. E tem uma ocasião que a família vai viajar de avião. E na viagem de avião, o avião já estava lá no céu, bem no alto, e o Bob perguntou para o irmão dele, como que o avião consegue voar? O irmão dele, com maldade, falou para ele assim, é porque, olha as pernas das pessoas, todo mundo tem a perna comprida debaixo do assento da frente. Nossos pés estão pedalando, todo mundo que está pedalando para manter o avião voando. Quem não estiver pedalando vai contribuir para que o avião caia. Como o Bob era pequenininho, das pernas curtas, ele começou a chorar, porque as pernas dele não alcançavam debaixo do assento e não alcançaria o suposto pedal que faria o avião voar. Inocência, mas é nessa inocência que Deus pede de nós. Porque veja bem, se cada cristão pensasse como uma criança da contribuição que a sua fé e seu testemunho individual possa significar para a igreja e para a sociedade como um todo, também mostraria o que? A nossa crença incondicional que Deus pede de nós, então, receber a mensagem de Deus, do reino de Deus, como uma criança, e não com o coração adulterado. Amém? Então, até a próxima. Muito obrigado.